Estou chegando aqui com mais um programa podcast e hoje, modo especial, trazendo para você muita comunicação, como sempre. E hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio ele que é importante para a gente, trazendo as suas comunicações, os seus conhecimentos, falando um pouquinho aqui do bairro Campinhos, falando também, no geral, da cidade de Ibaiti. Eu quero convidar ele aqui com a gente, com muito prazer e orgulho por estar aqui na CMP, Beto Regazzo, né? Isso aí, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Olha, eu que agradeço o seu convite, né? Eu quero dar uma boa noite ao pessoal os ouvintes da CMP, né? Aqui do Campinho. Mas é muito importante a gente vir para esclarecer algumas coisas, né? Então a população precisa saber qual é a visão do candidato para o município, para os distritos. Então isso aí é muito importante. As pessoas precisam ter assim uma visão do que o candidato pensa e que pode fazer para o município e para os distritos. Assim, então a gente fez esse convite, trazendo você aqui para falar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho sobre as questões aí para o nosso bairro Campinho, né? Sendo hoje o pré-candidato a prefeito, uma vez que já foi prefeito da nossa cidade de Ibaiti e agora retomando novamente a vir a participar nesse ano político, a gente gostaria de trazer aqui, né, algumas questões que a população muitas vezes querem saber, querem opinar ou querem ouvir de você algumas qualificações para o nosso bairro. Certo, nós estamos aqui para responder tudo aquilo que a gente pode, que a gente sabe, né? E o que a gente vai poder fazer para o bairro do Campinho e para toda a população de Ibaiti, né? Não vamos trazer aqui muitas perguntas oficializadas, mas algumas básicas perguntas que a gente quer aqui hoje comunicar, falar com o Beto, né? Uma delas é ter um conhecimento em sua visão pela saúde da população, né? O setor da saúde, a qualificação da saúde da população aqui do bairro Campinhos. Gostaria muito de ouvir de você uma visão futura aí pela nossa saúde do bairro, né? O que você opõe aí, caso sendo um prefeito eleito nessas eleições, novamente aí, de 2024, né? Qual seria a sua visão para o bairro? Bom, olha, veja bem, hoje nós temos hoje um mega no hospital, né? Sim. Que está com uma capacidade reduzida, né? Primeiro nós vamos ter que colocar esse hospital em funcionamento. Nós temos hoje em Ibaiti uma empresa terceirizada que faz os atendimentos médicos, né? Se eu não me engano são duas, uma para o hospital e outra para as UBSs, né? Então, primeiro eu acho que a gente precisaria trazer, já que está terceirizado vou trazer pelo menos um ortopedista, um anestesista, um pediatra, fazer um quadro clínico completo. Você sabe que desde que eu saí da prefeitura, o hospital ninguém nasce em Ibaiti. Certo. Está nascendo em Japira, Pinhalão, Santo Antônio da Platina. Então, e hoje o que acontece? Aonde a criança nasce, a criança tem que ser registrada. E faz 8 anos que em Ibaiti não registra ninguém, certo? Então, como foi feito um hospital que era para ser regional, depois virou aquela polêmica toda, né, que a gente não vai entrar em detalhes, mas se a gente conseguir que não seja terceirizado até lá, a gente vai contratar uma empresa que traga esses médicos para o município de Ibaiti. Trazendo para o município de Ibaiti, vai atender todo o Campinho, a Vila Guaí, o Vassoural, a Morinha, para atender a todos. Aqui no Campinho, eu me lembro na época, a gente tinha uma ambulância aqui, que ficava aqui para atender a população. Hoje nós temos o SAMU lá, mas eu acho que essa ambulância aqui é muito importante para o distrito, porque veja bem, até a ambulância de Ibaiti chegar aqui,
tem um tempo, né? Sim. E aí, tendo uma ambulância aqui, eu acho que o mais coisa é o atendimento na hora aqui, né? Pegar e levar. Então, aquela época, essa ambulância que ficava com o tico-tuca, né? Então, só que a gente, hoje, eu acho que o tico-tuca já está meio aposentado, não sei como é que está a situação dele, mas a gente tem que ter uma ambulância aqui com uma pessoa que fique de plantão praticamente 24 horas aqui, porque a gente não sabe a hora que alguém vai ficar doente, né? Dá aí um infarto, dá um AVC, dá alguma coisa. Então, essa ambulância aqui seria de fundamental importância ao bairro do Campinho. Eu me lembro também que nós tínhamos um médico aqui, que ele ficava das 7 à 1 da tarde. Ele fazia um plantão aqui na parte da manhã, né? Uhum. E à tarde, quando tinha algum problema, o tico-tuca levava para o Baiti. Então, a gente precisa ter todos esses médicos no hospital que faça um atendimento para a população em geral, né? Porque o grande problema hoje a parte de médico, a gente tem ouvido aí, tem reclamações que os médicos chegam lá, você senta na frente e ele fala, o que você tem? Aí você fala, eu tenho isso, isso, isso. Ele já manda você fazer um monte de exame, certo? Então, o que nós precisamos é que tenha um médico mais especialista no assunto, né? Que chega lá e realmente, hoje, qual é o erro, às vezes, que eles têm medo de errar, por isso que eles pedem um monte de exame para, a hora que der o diagnóstico, dar um diagnóstico mais certo, né? Hoje nós temos muitos jovens que estão se formando, né? E estão vindo da plantão. E a gente precisa de umas pessoas um pouco mais já de bagagem lá no hospital, né? Porque, de repente, alguma coisa mais difícil, mais complicada, então eu acho que nós temos que ter, se tiver pelo menos um médico que esteja lá, que não tenha tanta experiência, mas tem que ter um de plantão à distância que dê o suporte para esse médico lá, que eu acho que é o interessante da gente fazer isso. Ah, sim. Então, Beto, a gente vendo aí, né, onde você citou 2 fatores, falando da ambulância, mas falando também do hospital de Baiti, em geral. A gente teve aí, né, algumas pessoas que falou com a gente até nos bastidores, falou em questão do hospital, futuramente, se esse hospital vir ser terceirizado, por que não olhar para um hospital para a cidade de Baiti, seria um hospital do município? Porque uma vez que esse hospital for um hospital regional, ele vai trazer uma grande demanda, né, de pessoas de diversos lugares. Do estado inteiro. E isso não vai desproporcionar um pouco a própria população da cidade? Olha, o que eu tenho visto nesse modelo de terceirização que estava sendo proposto, porque é um hospital que aí o estado entra com uma parte e o município entra com outra, certo? Vamos dizer que entra cada um lá com 500 mil. Aí, o que me falaram disso, que as pessoas lá de Araputi, de Carlópolis e de Santa Mariana, que é a mesma empresa, por exemplo, vai operar o cotovelo. Vem gente do Paraná inteiro para operar o cotovelo. Eles fazem operação, vamos dizer que faça 30 operações no dia. Sim. E só cotovelo. Na terça vai operar o pé. Aí vem gente do Paraná inteiro para operar o pé. Só que essas pessoas vão usar o hospital, vão usar equipamento do hospital, vão usar remédio do hospital, vão usar tudo do hospital, mas quem vai arcar com isso aí é o município de Baiti. Essas pessoas vêm do Paraná inteiro e quem vai usar isso aí, quem vai pagar isso aí é a população de Baiti. Então esse modelo não serve para mim. Sim. Certo? Eu gostaria de um modelo de terceirização que atendesse, por exemplo, Baiti, Japira, Pinhalão, aqui a nossa região aqui. Porque daí seria mais um regional daqui, certo? Mas parece que o governo do estado não quis ser um regional. Então, nós temos que partir para uma coisa para atender o nosso município, os nossos munícipes. Quem paga o imposto são os munícipes. Então, isso tem que se reverter em benefício da nossa população de Baiti. É importante. Importante porque a gente já ouviu por aí
essa procura da população querer saber mais sobre essa situação, como que ia ficar, né, caso venha uma terceirização e aconteça aí todo esse envolvimento de diversas região, né? Isso, vem do Paraná inteiro. Do Paraná inteiro. Mas visando isso aí, que a gente tem muito, né, que se falar, se a gente for falar aí no setor da saúde, a gente vai por aqui por muito, muito longe ainda falando. E puxando agora em um assunto, estendendo um pouco, né, no agricultor, da pessoa lá do setor agrícola, que também precisa de ter um olhar preciso para eles. O que você falaria para a gente em uma demanda mais para frente no setor agrícola? Olha, isso aqui é importantíssimo que eu vou falar. O que eu vou dizer para vocês é que hoje a minha adversária, vamos dizer, da candidata do prefeito é a Karina, certo? Então nós vamos esquecer o anterior, nós vamos falar daqui para frente. Então o que acontece? O atual gestor, ele praticamente abandonou a zona rural. É o que nós temos ouvido. Eu já saí aí, fiz um monte de reunião, e as pessoas, o que acontece? O que eles precisam hoje? Estrada, que infelizmente, eu vou falar para você, eu comecei a andar com o meu carro, eu já perdi o para-choque dianteiro, o para-choque traseiro e perdi o cano de escape inteiro que caiu aí de tanto buraco que tem. E em algumas reuniões que a gente fez aqui, as pessoas falaram que o último prefeito que fez as estradas ali fui eu, faz 8 anos praticamente. Então, veja bem, nós temos hoje 4 coisas que a gente quer mexer na agricultura. Vou falar para você. Estufa, leite, bicho da seda e peixes. Isso eu vou dar uma explicação. Na época que eu era prefeito, nós trouxemos uma empresa do estado de São Paulo que ela tinha um projeto chamado Balde Cheio. Esse balde cheio, ele deu suporte para as pessoas que têm até 10 alqueires. Nós temos bastante sítios aqui na nossa região, certo? E esses sítios são de pequenos agricultores. Uhum. Quando a gente começou, o Boiti produzia 18 mil litros de leite. Quando eu saí, estava produzindo 49 mil litros de leite. Até a Cativa, esses dias estive lá, eles falaram, Sr. Roberto, na época do senhor nós íamos com 2 carretas para buscar leite. Hoje nós estamos indo com um caminhão-truque. Então, essas pessoas hoje, elas não tiveram mais apoio, muitos pararam, porque não tiveram condição. E a gente sabe, se não tiver apoio, infelizmente, é difícil de tocar. É difícil tocar, né? Então, isso seria... As estufas. Eu tenho mais de 100 pedidos já de fazer galho, que as pessoas de 100 metros, 200, 500, 1 quilômetro, 2 quilômetros, as pessoas falam agora, investi todo o meu dinheiro na estufa, eu estou produzindo, eu tenho um funcionário e a minha família está trabalhando inteiro. O que está acontecendo? Se chover uma semana, na época que eu for colher, eu vou perder tudo, porque eu não consigo tirar. E realmente não consegue mesmo. Muitos produtores aí me pediram que se entrar lá, a primeira coisa é arrumar os galhos lá, certo? Então, olha, são 1.100 estufas hoje em Boiti. Nós temos hoje mais ou menos 10 compradores. Esses compradores têm, se eu não me engano, 4 de São Paulo, 6 de Curitiba. A gente quer fazer aqui no Campinho um entreposto para essas pessoas aqui. Nós temos um terreno grande aqui que foi adquirido na minha época, né? E esse terreno, ele serve hoje, onde foi feito o campo, né? Esse campo que está aí hoje, e tem mais aí, se não me engano, era 5 alqueires ou 6 alqueires. 5 alqueires. 5 alqueires, sim. Isso. Então, nós temos aí para fazer barracão, por um entreposto dessas pessoas trazendo o seu produto aqui, que aqui ele vai ter 10 compradores, certo? E na propriedade ele vai vender para a pessoa que é o comprador assíduo dele já.
Então, mas aqui ele pode ter uma oportunidade de pegar um preço melhor, certo? Terceiro, bicho da seda. Eu estive na Bratac conversando com o pessoal, hoje o bicho da seda está um excelente negócio, e perguntei para um encarregado lá por que ele não expandiu. Falou, olha, não tem estrada, a gente vai abrir lá 2, 3, 4, e na hora de pegar lá, se estiver chovendo, a gente não consegue entrar, certo? E o quarto são os peixes. Você sabe que nós temos hoje um frigorífico de peixe em Cornélio Procópio. Sim. Nós tivemos, na época que eu era prefeito, nós tínhamos aquele frigorífico que ia abrir em Pinhalão. Nós tivemos mais de 80 interessados só no município de Ibaiti. Porque hoje, o que acontece? Ibaiti tem muito café. O café dá uma vez por ano. O peixe dá 3 vezes por ano. Então, essas pessoas que têm o café, ele vai tratar do peixe de manhã e vai tratar do peixe de tarde. Ele não vai ter uma coisa. A única coisa que vai dar trabalho é a hora que... Aí eu fui em Cornélio, conversei com o pessoal do frigorífico. Eles estão precisando de um apoio, que eles têm hoje um frigorífico que tem uma capacidade maior do que eles vamos dizer que mata lá 1.000 quilos por dia, mas eles têm capacidade para dobrar a produção. Então, o que foi que a gente conversou, que se a gente for eleito, nós vamos fazer um projeto na Câmara para que a Prefeitura tenha as escavadeiras hidráulicas que dê um incentivo a essas pessoas que queiram fazer. Por quê? Essas pessoas, elas vão ter um valor aí vai ganhar mais dinheiro, vai investir no seu sítio, vai melhorar sua casa, vai melhorar seu carro. Ele vai ter 4 vezes dinheiro ao ano, a vez de uma só. Nós temos aqui uma represa aqui na Santa Laura e nós temos uma represa ali na Planalto, certo? Que pode ser feito tanque-rede. Aqui na Santa Laura, aqui, a gente está dando uma olhada, a gente precisa erguer mais 1 metro para o tanque-rede. Já diversas famílias aí pode usufruir dessa criação. E lá na Santa Laura também a mesma coisa, temos que subir a barragem para ser produzido. Então, é uma coisa que a gente quer fazer, porque o comércio de Ibaiti depende muito hoje do produtor rural. Nós estamos dependendo exclusivamente hoje. O PIB do Brasil hoje, você sabe que 1/3 é da parte agrícola, né? Então, nós precisamos dar oportunidade para essas pessoas de crescer na vida. Tem gente que você dá um assoprão, o cara vai, mas tem uns que a gente tem que dar um empurrão, porque esse cara, se você der um empurrão, ele vai tirar nota fiscal, futuramente esse dinheiro volta para o município. O que você fez, ele vai voltar por dobro, por triplo, ele vai multiplicar por 4. E isso o município precisa, porque nós dependemos muito de ICMS do Estado. O Estado repassa o ICMS para o município. Então, nós dependemos muito disso. E isso é importante para o comércio, por quê? Vai dar mais emprego, vai vender mais. Então, é um ciclo que é uma coisa que vai rodando e a gente precisa que essa roda cresça. Ibaiti tem uma fase de crescimento, né? E nós precisamos pegar essa fase das estufas aí, que a coisa ande. E nisso aí a gente precisa dar um apoio ao produtor rural. Sim. Então, pegando aí a posição que você falou, né, aproveitando aqui o gancho em questão do setor agrícola, a gente vê nessa questão que o agricultor hoje ele reclama muito, ele espera muito que seja oferecido para ele aquela máquina, onde ele pode ir lá, né, pagar a sua taxa. Muitas vezes eles falam assim, ó, eu me ofereço em pagar a taxa, mas ter ali o trator para preparar o terreno, tudo. Então, quando você citou a questão do bicho da seda, né, ele precisa de preparar o terreno dele, ele precisa de ter esse preparativo com o terreno. Há uma grande possibilidade de conseguir
fornecer para o agricultor esse equipamento para que eles consigam fazer esse... Tem. Se a gente passar um projeto na Câmara, a Câmara autorizar, a gente consegue. Você veja bem, na nossa época nós tínhamos 6 patrolas. Hoje tem 2. Certo? Então, não consegue. O município tem 900 quilômetros de estrada rural, fora os galhos. Veja bem. Então, uma extensão enorme. Extensão enorme. Então, eu sempre falava para o pessoal do almoxarifado, quando for num lugar, vamos fazer todos, para todo mundo, certo? Então, paga-se um ADAN, né? E isso a gente paga essa ADAN, a gente pode fazer um preço até, né, que a Câmara autoriza, vamos dizer lá 50%, 40%. A Câmara autorizando, a gente consegue fazer, entendeu? Então, isso é importante para ajudar o crescimento do município. Olha, quantas cidades aí, Jabuti, capital paranaense do morango, porque a prefeitura deu um incentivo, porque o grande problema hoje, que eu sempre falo, não é produzir, é ter o comprador. E o nosso produto aí, o pepino, o tomate e o pimentão, tem comprador. Então, a questão é produzir. Nós temos produção, nós temos um comprador. Esse tempo atrás mesmo, o meu vizinho é um cara que compra para o mercado de Curitiba. Ele estava pagando 150 a caixa de tomate e não tinha tomate. Estava desesperado, porque tinha pedido de todo lado e não tinha tomate. Os caras falaram, só tem tomate verde. E ele, no desespero, ele levou metade do caminhão de tomate verde. Falou, não, isso aqui não é maduro aí. Então, você veja bem, é uma questão que as pessoas vão investir, mas tem retorno garantido. Pode ser que pegue alguma praga, alguma coisa, mas é muito difícil. O cara fazendo um tratamento. E hoje a prefeitura, né, tem condição de ter uma pessoa para dar um suporte em cima desse coisa. Tanto o governo do estado também tem técnicos lá que ajudam a implantar, que ajudam a pessoa desenvolver o seu produto. Você sabe que hoje a tecnologia tudo está se girando muito rápido, né? Então, mas tem tecnologia hoje para muita coisa que às vezes o nosso produtor aqui, o pequeno produtor, não tem. Você vê, no produto do leite mesmo, tinha muita gente que às vezes eu ia numa reunião, tinha gente que falou, senhor Roberto, olha, estou agradecendo o senhor, porque o que eu aprendi com meu pai. As coisas mudaram demais. A tecnologia veio para ajudar e essas pessoas... tinha gente que falava, minha vaca dá 4 litros de leite. Ele falava, essa vaca está dando prejuízo para você. Não, mas como? Falava, no mínimo, ela tem que produzir 15 litros de leite. Porque eu aprendi uma coisa, vaca não dá leite, a vaca produz leite. Do que ela come, ela produz. Então, essas pessoas foram orientadas a fazer uma especificação. Então, nós precisamos hoje de um treinamento, de alguma coisa que leve o produtor a produzir mais com menos, para ele ter um maior lucro. E isso a gente precisa trazer técnico, precisa trazer gente capacitada que faça as coisas andarem. Que nem você mencionou, né? A tecnologia está aí. Tem muita facilidade de aprender muitas coisas. Basta ter um profissional do outro lado para dar orientação e se usar dessa tecnologia para tocar para frente, né? Mas a gente voltando aqui, falando um pouquinho na questão agora, né? Voltando novamente na questão ali onde você mencionou, logo no início da nossa conversa, falando sobre a ambulância, principalmente aqui para o bairro do Campinho. E a gente vê que toda a época de política é oferecido ambulância para o bairro. Uma vez que eu estou falando aqui, seria pela voz da população, que é o mesmo, fala a mesma língua. Chega a época de política, a gente recebe aí uma ambulância no posto. Inclusive, a gente já tem aí um conhecimento de uma possível ambulância que está para chegar, né, aí no bairro. Isso, estou sabendo. Né, para entrega aqui no bairro Campinho, para permanecer aí, para atender a demanda com a população. Você acha que uma ambulância aqui, como você citou, era necessária, mas não fica essa sombra
época de política, vem e depois vai embora? Olha, na minha época, a ambulância ficou aqui. Além do médico aqui, a ambulância ficava aqui 24 horas, certo? Então, isso aí não é uma coisa que estou falando agora, não. A gente cumpriu o que a gente falou na época. A ambulância ficou aqui, ela só às vezes ia para um conserto, para uma manutenção, mas o Tico-Tuca, você até a hora que puder até conversar com ele pessoalmente, você pode perguntar, a ambulância ficava aqui direto. Sim. Roberto, pegando essa posição de alguns produtos, de algumas necessidades no nosso bairro, a gente quer falar um pouquinho também sobre trabalho aqui dentro, né, transporte e indústria. Certo. Quando a gente fala desses 3 fatores, a gente vai falar com você na questão de indústria e possivelmente quando foi adquirido aqueles 5 alqueires que hoje, né, até hoje permanece aí parado, sem nenhum desenvolvimento. O único desenvolvimento foi aquele campo de futebol. Daí em diante está aí, né, o terreno parado, não conseguindo trazer indústria. E agora eu vou relembrar aqui, né, foi aplicada uma placa na beira da BR, onde dava a informação que era para construção de indústria, casas populares, outros meios. Até então, hoje, se vê falar que não é possível indústria, sim para casas populares. Algum conhecimento sobre isso que você tem? Esse terreno é do município? Esse terreno tem agilidade para esses fins? Tem, esse terreno é do município. Quando nós compramos, né, você vê que o campo já foi construído, em cima foi uma verba que eu consegui no governo federal, né, esse campo, só que demorou para ser efetivado, né? Mas aí ele foi inaugurado e, infelizmente, nós plantamos uma grama lá de qualidade, a empresa que veio arrancou a grama e colocou no barranco, a grama que está lá no campo é péssima qualidade, nós vamos ter que trocar essa grama se a gente entrar, mas o terreno eu vou falar para você. Na época, a gente comprou esse terreno para 2 coisas, ou para colocar barracão industrial, ou casa popular, certo? Então, hoje, a gente já eu tenho uma empresa de costura que falou, se você fizer o barracão, nós implantamos lá no campinho. Mas tem um problema. Ele falou, senhor Roberto, tem mão de obra no campinho para 50, 100 costureiras? Falei, olha, isso a gente vai ter que fazer um estudo lá. Porque, às vezes, aqui em Boiti mesmo, nas costuras ali de calça ali que o pessoal costura, e geralmente está faltando costureira, né? Então, tem que ser feito um treinamento, alguma coisa. Mas, isso ali, se a empresa chegar e confirmar, hoje o governo do Estado tem muito dinheiro. No meu governo, infelizmente, eu peguei o governo da Dilma e o governo do Estado numa situação complicada, muito complicada. O governo do Estado não vinha praticamente nada. Olha, o que a gente conseguiu de máquina lá para coisa foi através do DR, que a gente tinha uma pessoa lá dentro que era amigo de estudo já, né, de tempo de Curitiba, quando eu estudei lá, e essa pessoa nos ajudou muito no Parque Industrial. Então, a gente ali, esse terreno é da prefeitura, foi desapropriado, o proprietário na época recorreu do valor, nós tivemos que depositar mais um tanto, né? E só que esse terreno é do Campinho. Você vê, nós compramos um terreno aqui no Campinho, nós compramos um terreno no Vila Guaí e nós compramos um terreno na Morinha. Da Morinha dá para fazer casa popular, que as pessoas estão pedindo, aqui também estão pedindo casa popular. Na Vila Guaí foi montado, se não me engano, uma creche já nesse terreno, né? E essa creche parece que já está funcionando. Então, isso o município precisa ter uma coisa que o município vai crescer e tem que ter terreno para essas coisas, porque depois é melhor já você ter um planejamento futuro, né? Olha, vamos ter agora, porque daqui a pouco pode ficar mais caro o terreno. Sim. Como foi comprado o terreno da indústria lá em Boiti, né, que é ali na saída para Santo Antônio da Platina,
Então, hoje, para você ver, já tem, né, bastante empresas lá entrando lá, tem bastante empresa querendo entrar lá, né? Então, isso é a facilidade, porque na época nós, infelizmente, a gente não tinha nem o terreno. A gente teve que fazer uma desapropriação e depois tem que levar luz, tem que levar água, tem que fazer uma infraestrutura, né? E aí, hoje, graças a Deus, tem o terreno, né? E a gente pode, a hora que aparecer alguma oportunidade, a gente tem que pegar. Ah, sim. Então, visando essa questão, né, onde você fala que das necessidades de implantação aqui no bairro, né, no bairro Campinho, principalmente por ter esse terreno, e você sabe que o Campinho deixou por quase 16 anos sem eleger um representante a vereador aqui no bairro. Hoje se busca aí, né, a população tenta olhar com mais clareza para ver se faz um representante. Tendo essa possibilidade de, né, até possivelmente sair um representante, e se não sair um representante, como é que fica a situação dessa população aqui que há muito vem reclamando? Olha, eu acredito que o Campinho agora deve eleger pelo menos 2 vereadores. Sim. Todos os vereadores que estão aqui estão no nosso grupo, ou está num partido, ou está no outro, mas está no nosso grupo. Na Vila Guaí tem 2 vereadores que estão do nosso lado também. Então, eu acredito que aqui a gente consiga, por um partido eleger um e por outro partido eleger outro. Que eu sempre falo aqui, que o Campinho vira essa briga de um monte de candidato e daqui a pouco não elege ninguém. Só que agora nós fizemos uma coisa, foi separado por partido e pelo menos eu acho que agora a gente consegue pelo menos ter 2 vereadores aqui do Campinho na Câmara Municipal, que o Campinho merece pelo menos no mínimo, né, vamos dizer, um vereador, né, para defender aqui o distrito do Campinho, né, que aqui pega Planalto, pega Santa Laura, né, então é uma região grande aqui e realmente precisa de um representante do Campinho na Câmara Municipal. Recebendo hoje aqui, né, o Beto, falando com a gente em algumas questões do município, algumas questões aqui do bairro, no setor agrícola, em geral, digamos assim. Então, Beto, a gente também, né, gostaria muito de saber de você, uma vez que na época que você até representou aí a nossa cidade como prefeito, eu estive com você na cidade de Curitiba, buscando por algum interesse de segurança aqui no bairro. E desde então a gente tem sofrido muito com essa questão. A população aqui sofre muito com a questão de segurança, porque você sabe que está a 20 quilômetros daqui, né, a corporação, e quando é preciso de chamar, até que acione, até que chegue no bairro, qual seria a sua visão em essa questão aqui para o bairro Campinho, uma vez que essa demanda é de longa data que a população procura? Olha, veja bem, eu estive na cidade de Cambará, eu fui ver como é que funciona a Guarda Municipal de Cambará. E você sabe que o nosso efetivo da Polícia Militar hoje é um dos mais, assim, o mínimo possível para atender aqui uma região grande, certo? Então, eu acredito que a gente montando uma guarda municipal aqui, seria 4 aqui para o Campinho, 4 na Vila Guaí e 8 em Ibaiti. São 16 pessoas que, para trabalhar eu acredito que uma guarda municipal com 2 aqui de dia e 2 de noite, eu acredito que a coisa deve dar uma melhorada. Outra coisa que a gente hoje se tornou barato, que a gente pode fazer, são as câmeras. Essas, na cidade, você vê que hoje o que está acontecendo aí, as câmeras estão pegando tudo. Então, essas câmeras da cidade são as câmeras que estão em lojas, né, implantadas. Isso, mas dá para se implantar. Quantas cidades já se implantou essas câmeras? Isso é um custo barato, não é um custo caro. Hoje, elas ficaram barato demais. Então, e isso aí a gente tem que trazer e colocar tanto aqui no distrito do Campinho, quanto na Vila Guaí, quanto na Maurinha, quanto em Ibaiti, porque isso hoje é tudo por internet, né? Não tem mais aquela fiação e coisa, não, é tudo via internet. Isso aí hoje está custando barato
para se implantar, e é uma segurança até, porque tem muita gente que às vezes tem a câmera, ele não vai fazer o delito, ou vai fazer alguma coisa fora de cor. Então a gente precisa tanto da guarda municipal quanto das câmeras para vamos coibir abusos, né? Certo. Então isso a gente precisa fazer, porque o efetivo da polícia militar hoje está eles até atendem aqui, mas demora para chegar. Como você falou, 20 quilômetros aqui, até acontece alguma coisa, até chegar aqui, já aconteceu, já... Você evacuou. Já as pessoas, já... É igual o assalto que teve aqui esses dias, né? Você viu a câmera do mercado, filmou tudo, você viu. Por isso que a câmera é interessante, até para reconhecimento das pessoas, né? Depois, né? Do ladrão, Mas pessoa que infringe. Vendo isso, essa questão, você falando da câmera, a gente já teve essa pergunta, né, inclusive aos vereadores aí da cidade, né, perguntando para ele, não, a gente tem solicitação, a gente tem aqui, né, a gente tem pedido para isso, mas tendo você lá, né, um conhecimento já, né, como executivo, o que você falaria quando chega para lá essa solicitação? Por que a demora de tanta busca para que isso aconteça? Olha, infelizmente eu não sei. Olha, só para você ter uma ideia, nós tínhamos mais ou menos na época umas 60 e poucas lojas. Nós tínhamos câmeras em todas as lojas que a gente cuidava aqui. Por exemplo, se entrasse uma pessoa dentro da loja, o guarda falava, a pessoa que estava na loja ouvia. Certo? Então, você vê que a coisa ficou num patamar que, eu não sei, para nós a instalação foi rápida, a coisa funcionou, não foi uma coisa cara, e outra coisa, foi fácil porque tudo tem internet hoje, né? Então, você tendo internet, você pode pegar num poste, coisa aí, essa internet, ela vai pegar e vai levar num monitor, que pode ser na PM, pode ser em alguma coisa. Então, eu não sei, isso eu não posso responder, porque infelizmente eu não sei qual é o trâmite que o pessoal passou para isso lá. Porque isso é fácil, você fazer uma licitação e tem ali em Betim mesmo, tem bastante empresa que presta esse tipo de serviço. Ah, sim. Então, é uma busca que a população, né, sempre tem interesse. Até você falou aí, logo nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, você falou que hoje a tecnologia é avançada, é uma facilidade, né, tão grande. Então, se você coloca uma câmera aí, a mais conhecida hoje, né, a Speedone aí, que é uma câmera que ela tem um longo benefício de busca de imagem, tudo. Então, se você tem uma na entrada do distrito aqui, tem uma na saída, né, em alguns pontos principais, onde a gente vê hoje o vandalismo que teve aí no cemitério do Campinho, né? Isso. Uma vez que aconteceu aquilo e diversas outras coisas, tendo uma câmera, ela consegue dar uma identificação muito, muito real aí, quase da... o reconhecimento, né, de quem fez, né? Só se o cara tiver mascarado, tiver alguma coisa que é mais difícil, ou de capacete, mas no mais ela pega, olha, ela registra muita coisa, viu? Certo. Beto, vamos ligar aqui duas questões, educação e esporte, que se liga aí, né, um princípio muito importante que traz aí o jovem também desse mundo, né, que está aí muitas vezes não tendo o que fazer e acaba envolvendo em coisas erradas. Então, quando tem o esporte qualificado com esse setor da educação, isso é muito importante. Olha, eu sempre eu falei para todo mundo que o esporte primeiro, que educa, e segundo, que tira de muitas drogas. Eu joguei bola, olha, 40 anos, vamos dizer. Eu, às vezes, no sábado, eu não bebi porque eu tinha que jogar bola no domingo. E outra coisa, antigamente, o marido trabalhava e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, dando educação. Hoje a gente sabe que mudou. Hoje está trabalhando tanto o marido quanto a esposa. Vocês estão trabalhando. Então a educação às vezes só vê o filho à noite, certo? E o esporte, às vezes, olha, educa muito, porque o cara precisa treinar, o treinador fala para ele ficar no banco, fala para ele fazer isso, fazer aquilo. Então isso vai educando as pessoas. E isso é importante.
que eu sempre falo que nós vamos ter que montar lá uma estrutura para futebol de salão, para vôlei, para futebol de campo, para suíço. Nós temos que ter uma pessoa em cada distrito para fazer esse tipo de coisa. Porque esse jovem começa a treinar, ele vai ter uma atividade para fazer no final de semana, às vezes no sábado, às vezes no domingo. E essa criançada eu vejo lá, porque o Pindoca, ele tem uma escolinha de futebol, e no domingo cedo, ou no sábado cedo, o ônibus estaciona lá, a molecada fica eufórica lá, rapaz, eu vou falar para você, 30, 40 moleques que tá lá, e eles estão assim, contentes, isso ajuda a educar, tira de... Hoje é videogame, o dia inteiro videogame, coisa, e às vezes à noite sabe fazer outro tipo de coisa. Então, isso educa, isso ajuda num preparo físico, as crianças estão obesas, né? Você sabe que hoje a criança só come, e às vezes não faz nada no videogame. Então está ali fazendo um exercício, fazendo uma coisa boa para a saúde dele, e outra coisa, ele está sendo educado por uma coisa que ele daí não vai responder no pai, não vai responder, porque no futebol, se você começar a fazer alguma coisa, você é punido, ou você sai do time, então isso aí ajuda e muito, os nossos jovens. Inclusive, teve um participante aí, né, pré-candidato a vereador, que ele citou essa questão. Olha, uma vez que tendo essas escolinhas, a pessoa, o técnico que está lá cuidando, né, levando essa disciplina, e lá é música, é futebol, é birimbau, mas ele fala assim, se eu souber que uma criança respondeu o pai ou a mãe na casa, não vai jogar hoje. Né? Se eu souber que uma criança está aí fumando cigarro, não vai participar. Então isso também traz uma disciplina. Isso qualifica, né? É verdade, porque é o que eu falei para você. Hoje o pai e a mãe vê as crianças de noite, né? Porque precisa ajudar. Às vezes o salário de um não consegue fazer as necessidades da casa. Então os dois precisam trabalhar junto, o dinheiro, né, para tocar, ter uma vida um pouco melhor, né? Então a mãe se sacrifica, o pai se sacrifica e agora não consegue dar educação, porque às vezes só à noite e tal. Então isso ajuda. Né? Porque não é a escola, a professora, hoje você sabe que a professora antigamente educava, pegava você para a orelha, fazia coisa, mas tudo bem, mas agora não pode, você não consegue educar hoje dentro da escola, mas o futebol ajuda, porque o menino quer jogar, a menina quer jogar, isso. Então ela consegue, ela começa a ter respeito, ela começa a ter uma disciplina, e isso ajuda em muito. Isso faz uma diferença. Isso, muita diferença. Mas, Beto, levando à frente o nosso bate-papo hoje aqui, e agora falando um pouquinho da terceira idade. É uma coisa muito importante. Opa! Vou voltar aqui novamente, não perco essa visão, onde um amigo da gente esteve aqui, né, participando conosco, e mencionou, a terceira idade é o espelho da nossa presença hoje. Por quê? Por eles nós estamos aqui. Aí ele citou aqui três coisas, que seria uma delas, né? Temos que ver o nosso passado, ver o nosso presente e o nosso futuro. Nosso passado, a terceira idade. Nosso presente, o hoje. Nosso futuro, as crianças, né, que vem. Mas aí, visando com você, qual seria uma visão aí plena, mais dedicada à terceira idade? Eu vou contar uma história para você, que eu sempre, depois que eu saí da prefeitura, eu falei que nunca mais ia ser candidato. Isso eu vim falando. E nos últimos tempos, eu tenho conta no Bradesco, eu vou lá tirar, às vezes, sacar dinheiro, e tem umas senhoras lá de terceira idade que elas abraçam eu e começam a chorar. Falam, senhor Roberto, o senhor precisa voltar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, antigamente, no tempo do senhor, nós tínhamos remédio. A gente não gastava nada. Hoje estou gastando metade do meu salário em remédio. Então, isso me cortou o coração, porque a prefeitura tem condição de trazer os remédios para o pessoal da terceira idade. E
por isso que eu estou aqui hoje. Olha, eu vou falar para você hoje, eu estou aposentado, Sim. tenho uma vida tranquila, sossegada. Você sabe que a prefeitura é dor de cabeça, é resolver grandes problemas que estão, né, no dia a dia. Né? Então, eu vou dizer para você, eu estou muito aqui por causa da pessoa da terceira idade que hoje eu estou aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que na nossa época lá, a gente tinha, no último final de semana, na sexta-feira, a gente tinha um baile lá, para o pessoal da terceira idade. A gente viajava, porque veio uma verba para isso. A gente mandou esse pessoal, eu acho que cada 120 dias, 150 dias, tinha uma viagem para algum lugar, para algum parque. E outra coisa, nós tínhamos pessoas que vinham, fazia caminhada, fazia recreação, fazia um exercício. Então, isso aí, a gente precisa colocar em prática isso aí. E eu sempre vi lá, 80% são mulheres e 20% são homens. Né? Porque os homens não se cuidam, as mulheres se cuidam mais, por isso que elas estão lá e os maridos já foram. Então, tem um bingo, a gente fazia bingo, fazia bastante tipo de coisa lá que a gente precisava fazer esse pessoal da terceira idade se movimentar. Então, o que nós queríamos fazer? Era esse pessoal se movimentar, ter uma atividade, né? Porque se imagina, o pessoal fica em casa, às vezes sozinho e tal, os filhos já foram embora, já casaram e tal, então tem que ter lá, chega lá, faz um círculo de amigos, a gente fazia, de vez em quando fazia café da manhã, fazia bolo, fazia alguma coisa. Então, esse pessoal nós precisamos tratar muito bem. É o pessoal que cuidou dos filhos, criou os filhos, né? Então, são minha mãe, é meu pai, né? Então, que estão lá hoje, mas a gente precisa tratar bem desse pessoal. Então, a gente precisa ter pelo menos lá na Vila Guaí, eu sei que tinha, na época, aqui também tinha, e de vez em quando reunia tudo e ia para Ibati no final de semana, que é onde tinha o baile, tinha bingo, tinha uma coisa para eles se divertirem. A realidade de tudo isso é que a vida hoje é muito corrida, acaba que os filhos precisam de estar na luta, né? E os velhinhos lá, né? As pessoas da terceira idade acabam ficando ali sem ter o que fazer. E quando ele se ocupa de alguma distração, alguma coisa, é muita qualificação para a vida deles, né? O continuar da vida. Mas olha, perguntando aqui também, você que anda pelo Campinho, pelo bairro Campinho, está mediante aí com a população sempre aí, né? Caminhando. O que você vê hoje na infraestrutura do Campinho? Em questão das pavimentações, essa questão, você tem a dizer aí, olha, precisa de fazer mais, eu tenho visão para algum projeto aí, futuramente se for aí o candidato prefeito eleito da cidade, qual seria a sua visão aí na infraestrutura aqui? Olha, veja bem, está faltando, eu já tenho alguns pedidos aí de asfalto, né, que foram feitas algumas coisas aí. Mas eu quero dizer, aqui eu vou abrir um parênteses aqui, é o seguinte. Na nossa época, o dinheiro que veio, como foi, assim, era mandado, né, a gente estruturou tudo. Escola, terceira idade, remédio, então não faltou nada em lugar nenhum. As pessoas falam, Beto, você não fez nada, mas deixou dinheiro em caixa. Falei, olha, o que eu fiz? Eu peguei uma prefeitura, né, e paguei as contas das prefeituras, comprei terreno na Morinha, na Vila Guaí, em Boiti, no Campinho, a gente foi fazendo uma coisa e outras coisas. O que veio de pagamento, nós pagamos a SUDAT, nós pagamos o hospital, que era das irmãs, né, que era desde o tempo do rock, a gente pagou. Então, a gente montou uma coisa para um segundo mandato. Certo.
Só que, infelizmente, eu falei, olha, eu cheguei num ponto que eu falei, não é para mim, eu estou me desgastando aqui, a minha saúde, a minha coisa, que isso aqui, eu falei, não é. Mas não deixei dívidas, deixei dinheiro em caixa. Hoje, nós temos um problema lá, que são 4 problemas. Hoje, dentro da prefeitura. O que acontece? Hoje, nós temos a Previdência de Baiti, que é um problema muito sério, mas sério mesmo. Hoje, já está tirando do livre R$600 mil mês. Nós temos hoje, isso o próximo prefeito vai ter que peitar. Nós temos hoje os empréstimos que foram feitos para fazer os asfaltos. Certo? Terceiro, nós temos o salário dos professores, que precisa ser adequado ao piso. Sim. Certo? E o quarto problema hoje que nós temos lá é nós saímos de 30 mil habitantes para 28 mil habitantes. Nós saímos de 1,6 para 1,4. No máximo, eu acho que uns 400 mil ou 500 mil a menos. Então, hoje, somando tudo isso aqui, dá quase 2 milhões hoje, que o próximo prefeito vai ter que administrar. Isso, sine qua non, não tem jeito de correr. Isso diz o contador da prefeitura, fala, isso não tem como correr. Você vai ter que administrar isso. Então, eu pergunto, porque, olha, veja bem, Sapopema fez asfalto, não gastou um centavo. O governo do estado deu dinheiro, coisa. Japira está asfaltando, Pinhalão está asfaltando, Conselheiro Marinho que está asfaltando, e não precisou fazer empréstimo. E eu pergunto, por que o Baiti fez empréstimo para pagar esse asfalto? Que é uma dívida de, não sei se é 300, 400 ou 500, que vai ter que os próximos 2 prefeitos vão ter que pagar, certo? Então, é uma situação que ficou assim, vai ter que se administrar isso aí. Então, tem dinheiro para tudo? É o que eu... Só entrando lá para a gente ter uma base disso aí, para a gente tomar. O salário dos professores é uma coisa que precisa ser adequada. Na nossa época, primeiro, nós pagamos todos, nós pagávamos piso, certo? Não faltava comida nas escolas, as crianças tinham comida, arroz, feijão, carne, tudo. Não faltava material escolar. Então, nós colocamos dinheiro em tudo quanto é lugar. O dinheiro era a coisa. Então, você tem que fazer uma coisa que você tem que atender todo mundo. Remédio, não faltou. Porque remédio vinha 4 vezes no ano para nós. Porque você sabe que as doenças são sazonais. Chega no frio, é um tipo de remédio, né? É gripe, é resfriado, chega no verão, é outro tipo de remédio. Então, tem coisa, por isso que tem que ter uma administração que o cara fala, remédio, no inverno a gente tem que comprar mais disso, no verão tem que comprar mais daquilo. E não faltava remédio. Roberto, somando essa conversa que você mencionou aí, eu acho que eu vou puxar mais um pouquinho a mais, né, em questão que talvez a população, alguém perguntaria aí, queria saber. Visando você vir para a prefeitura agora, participar dessas eleições e pegar lá os próximos que entrar, né, pode ser você entrando lá, com esse parecer que você está posicionando aí, de quase 2 milhões aí para corrigir, para você, acha importante pegar esse pleito novamente para poder tentar resolver? Como que seria isso? Porque, olha, vamos dizer assim, você vai entrar lá com todo esse problema, você posicionando, você vai conseguir, além de resolver isso e conseguir tocar uma demanda para a população, nos primeiros começo aí? No começo, vou falar para você que vai ser difícil. Tem uma pessoa que trabalha na prefeitura e ele, quando me encontra, fala, mas você tem certeza que você quer? E é de pensar, né? Mas eu nasci em Baiti, cresci em Baiti, tomei conta aí de 2.000 funcionários na época que nós estávamos aí em pleno auge, né? Então, veja bem, a gente tem uma bagagem. Olha, eu fui
Só para você ter uma ideia, eu fui presidente do Rotary, fui presidente da Associação Comercial de Boiti, fui presidente da Sociedade Rural de Boiti. Então, eu passei por diversas coisas da comunidade, né, para chegar nesse ponto. Então, eu falo, ó, tem que ter austeridade, né? Primeira coisa é austeridade, para a gente conseguir fazer o que a gente quer. Porque, às vezes, eu sempre falo o seguinte, você ganha R$2.000, você não pode gastar R$2.500, você tem que gastar 2. A prefeitura vai ter que fazer as adequações necessárias para a gente tocar isso aí. Uma pessoa, esses tempos atrás, falou, mas Beto, você já viu alguma prefeitura quebrar? Falei, já ouvi falar que tem prefeituras muito endividadas, mas, assim, de quebrar, nunca vi. Então, eu acho que tem condição de fazer um trabalho sério no começo, vai ser um trabalho difícil, né? Mas a gente consegue consertar esse tipo de coisa, assim, no decorrer do mandato. Não vou falar para você que a gente vai chegar e vai fazer tudo, não. A gente precisa ver o tamanho, como é que está, o orçamento, né? O que tem para pagar, essas coisas, porque a gente tem que fazer daí um planejamento. Quando você está fora aqui, está fácil, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é bem assim, não. A gente tem que chegar lá e ver o que tem, né? O que tem a pagar, né? Porque os empréstimos vai ter que pagar, os aposentados lá vai ter que cobrir o IBANTPREV, né? Nós vamos ter uma perda de receita de população, e o salário dos professores, que eu acho que isso aí, gradativamente, a gente vai conseguindo. Porque hoje, 25%, hoje a arrecadação do Boiti está na faixa de 3 milhões, 25% aí dá 3 milhões e alguma coisa. Eu acredito que dá para pagar o piso dos professores, né? Acredito muito nisso aí, né? Mas a gente tem que ter pé no chão para tocar. A gente precisa adequar a coisa certinha para a gente, né? Às vezes o remédio vai ser amargo no começo, mas depois não pode dar muito remédio para não matar o paciente, mas tem que dar de acordo que a pessoa, que o município consiga respirar, aí voltar à normalidade, com certeza. Porque hoje o governo do estado tem muito dinheiro. O governo do Paraná vendeu a Copel por 3 bilhões e pouco. Então o governo tem soltado aí. Você vê, se eu tivesse, na minha época, a quantidade de dinheiro que o governo eu tinha feito um monte de coisa, mas na minha época estava mudada a coisa, né? Então veio o que veio mais veio do governo federal. Assim. Mas então, pessoal, a gente chegando já quase no finalzinho aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu quero deixar aqui mais 2 questões para o Beto falar com a população, falar com a gente. Uma delas, Beto, eu quero deixar aqui também para você uma palavra aberta aí com toda a nossa sociedade, com o Ibaiti, né, com os nossos bairros. Fique à vontade para você falar alguma coisa em aberto, à disposição aí para você. Olha, o que eu vou dizer para você é que eu nasci em Ibaiti, eu comecei aos 10 anos como pacoteiro. Meu pai tinha uma loja de confecções, né, não era móveis, eu fui pacoteiro, depois eu virei montador de móveis, de montador de móveis eu virei cobrador, de cobrador eu fui para gerente de depósito, de gerente de depósito eu fui para o financeiro, e até um dia que eu falei, se eu ficar aqui eu vou morrer, vou ter um infarto, vou ter alguma coisa. E aí eu fui para a área comercial, aí fui para Rondônia, né? Na época fiquei 5 anos em Rondônia, abri loja no Mato Grosso, Rondônia e Acre, né? E depois eu acabei vindo para as eleições de 2012, né? Então, todo o coração, estou querendo ajudar, não preciso, vamos dizer assim, da prefeitura, eu estou querendo ajudar, porque a população me pediu, tem os empresários que pediram para eu sair,
e eu estava numa vida tranquila, mas eu estou aqui para ajudar. Eu quero ajudar Ibaiti a crescer. Então, eu estou aqui para ajudar as pessoas que precisam de um empurrão, que precisam de um apoio, que precisam de alguma coisa. Eu vim aqui para ajudar. Eu estou numa vida tranquila, sossegado, né? A minha mulher falou, você não precisa disso. Falou, mas tem pessoas que vão precisar de mim. Então, eu estou aqui para ajudar. Que bom. A gente deseja para você boa sorte, né, nessa caminhada aí, que, né, tudo que for da vontade de Deus, que seja favorável aí para toda a população. Em razão aí na questão, né, finalizando aqui, eu também pergunto para você, para relembrar, né, a população do Campinho, certo. Onde você teve no seu mandato como prefeito, né, aqui para o nosso município, né, nossa cidade de Ibaiti, relembrar a população aí de algumas questões que você implantou aqui no bairro Campinho, para aqueles que estão aí acompanhando a gente do bairro, né? Então, se você puder... Veja bem, aqui no Campinho, a quantidade de dinheiro era mínimo, né? A gente comprou esse terreno, né? Que isso aqui, eu tenho certeza que a gente vai trazer algumas coisas aqui que vai ajudar o Campinho a crescer. Nós tivemos um campo de futebol ali, que foi a pedido do Louro, né? De tanto Louro ir lá e falar, precisamos de um campo tal, porque tinha aqui, o campo aqui da frente, aqui tinha sido feita uma escola, né? Foi feita uma escola aqui no campo no antigo, né? Então aí não tinha campo, o time do Campinho, você vê, eu joguei até para o time do Campinho aqui, né? Cheguei a jogar algum campeonato para o time do Campinho. Então a gente montou aquilo ali, né, o campo, nós compramos o terreno e montamos o campo. E isso aí é uma coisa que foi, agora nós temos o terreno, a gente pode trazer casa popular, a gente pode trazer uma empresa de confecção, a gente pode trazer algumas coisas que interessem aqui para o Campinho crescer, para dar emprego aqui para a população, né? Que a população não precisa sair daqui para trabalhar lá em Ibaiti. Você vê, a funcionária da minha mãe é aqui no Campinho, e eu conheço muita gente que é aqui do Campinho que trabalha em Ibaiti. Então, a gente quer que não só o Campinho, mas a Morinha, a Vila Guaí e aqui o distrito do Campinho cresça junto com a cidade, né? Porque crescendo aqui todo mundo ganha. Eu sempre falo, se um ganhar dinheiro aqui, bastante gente vai ganhar dinheiro junto. Pode ter certeza disso. Você tem essa lembrança até então, né? Que sabia quando a Adail era populosa aí, se gerava muito emprego, o Campinho tinha suas diversidades, né? Isso. Trazia muito movimento, ajudava aí mais o mercado local, aqui o comércio local. Isso era muito vantajoso aqui no bairro. Beto, se você tem mais alguma coisa, mais alguma oportunidade? Não, tranquilo. Isso aí é que os problemas, conforme a gente está andando, os problemas, as pessoas começam a falar para a gente. Como eu comecei agora há pouco tempo, então isso aqui é um resumo mais ou menos do que eu ouvi, né? Das reuniões que a gente está participando aí, na casa de um, na casa de outro, tal, os problemas vão aparecendo. Isso aí a gente tem que resolver, né? Isso aí uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a gente depois vai ter que resolver. Tem uma caderneta que eu estou anotando tudo, né? Que se porventura a gente estiver lá dentro, a gente tem que puxar essa caderneta e falar, ó, lá no Campinho é isso, lá na Vila Bahia é isso, ali no bairro ali do Ibaiti é isso. Então a gente precisa resolver. Prefeito, eu sempre falo, é um gerente da cidade, né? E o gerente está lá para resolver o que aparece, né? Tem coisas que dá para resolver, tem coisas que não dá para resolver, mas o que dá para resolver tem que resolver. Ok, então, a gente teria muito assunto para levar aqui, né? Inclusive, deixo em aberto aí o convite, após as convenções, né? O Beto estará convidado novamente para vir participar com a gente, já falar definitivamente alguns projetos, né? Alinhados aí, mediante a questão aí da campanha. E a gente agradece
a sua participação aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Isso aqui é uma grande oportunidade para a gente expor mais ou menos os nossos pensamentos, né, do que a gente pode fazer pelo município, né? Então, apesar que tem muito assunto aqui, né, que a gente nem tocou, mas tem muita coisa que a gente pode fazer em prol da cidade de Boitim, dos distritos, né? Porque eu sempre falo para as pessoas aqui do campo, né? Todas as vezes que eu vim aqui, falar, eu quero que vocês ganhem dinheiro, né? A prefeitura vai empurrando, porque se você ganhar dinheiro, a prefeitura vai receber isso aí, a prefeitura vai fazer vamos dizer, vai fazer um empréstimo para você, você vai devolver futuramente imposto. Né? Porque ele vai produzir, vai tirar a nota fiscal, e isso aí vai se transformar em dinheiro. Eu sei que o nosso tempo já está um pouquinho, né, estendido, mas aproveitando até nesse finalzinho, você falou, você veja bem que a gente tem aqui no Campinho a Simoninha, né, que é uma grande empreendedora, que dá emprego, que gera trabalho para as mulheres, tudo. Incentivos desse jeito, né, agregar esforço, dar apoio, isso vai qualificar muito. E muitas outras pessoas que têm esse interesse. Que a Simoninha hoje ela exporta até esses produtos. Então é interessante sempre fortalecer essas pessoas para que essa. A gente, na outra vez, a gente queria trazer empresas grandes para o Boitim. E muito difícil, empresa difícil de sair. Então, você dá um incentivo às empresas pequenas aqui para elas crescerem, eu tenho certeza que muitas empresas vão crescer e vão crescer bastante. Eu vou dar um exemplo para você aqui bem rapidinho. Um dia eu cheguei numa venda lá em Rondônia, o cara pegou e falou, eu quero um suco de limão. Ele pegou 2 limão, tirou a casca, bateu no liquidificador com água, com gelo, colocou um pouquinho de açúcar e serviu no copo. Daí eu falei, tomei, ele falou, eu perguntei quanto é, ele falou, R$3. Falei, olha, isso é o maior poder de transformação que a gente vê, né? Porque ele pegou um produto que, vamos dizer quantos 2 limão, custa aí 10 centavos cada um, 20 centavos e fez R$3. Então, isso aí é uma coisa de transformação que a gente precisa. Isso, eu tenho pensado muito do que nós podemos aqui transformar de produtos básicos numa coisa até melhor, por causa ele agrega dinheiro nisso aí. E é isso que nós queremos que aconteça aqui na nossa região. É aquilo que a gente falou, né? A tecnologia está aí, tem muitas coisas a se aprender, tem muita coisa a acontecer, basta ter os apoios e buscar, né, correr atrás para que aconteça. Com certeza. Beto, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. A vocês que estão aí acompanhando, eu espero vocês em um novo podcast. Muito obrigado por estar com a gente.